Olá, turma, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre construção de gráficos de forma online, ou seja, você pode usar o seu próprio navegador da internet para visualizar os gráficos de funções. Não é necessário instalar nenhum programa no seu computador. Você pode entrar aqui no Google e querer pesquisar sobre construção de gráficos online, mas o próprio Google já faz isso. Se você quiser construir um gráfico de função, como por exemplo aqui, este aqui embaixo, y igual a 3x mais x ao cubo, ou y igual a x ao quadrado, vou colocar uma outra função aqui, y igual a x ao quadrado menos 2x. Se eu colocar apenas o jeito aqui e dar um Enter, ele vai abrir na página que dá as respostas para a pesquisa que você fez, o gráfico da função. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais a tela para a gente visualizar melhor. Nesse gráfico de função, quando você coloca o mouse sobre o gráfico, ele vai mostrar o ponto, né, onde o qual o mouse está apontando, e as coordenadas desse ponto aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui que está se movimentando. Essa apresentação de gráficos, você pode clicar aqui e dar um zoom no horizontal, no eixo X, ou no vertical. Observe que vai mudar aqui é o formato. Olha. Observe que está visualizando aqui no eixo Y para baixo de 0 até 0,8 e no eixo X vai até o ponto 3, ou seja, não está em escala, na mesma escala o eixo X e o eixo Y. Se você tiver mais interesse, pode clicar em mais informações, vai abrir umas informações sobre fazer gráficos de função utilizando o navegador aqui, utilizando o próprio Google. Mas também ele faz gráfico de funções três dimensões. Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se a gente for pesquisar por isso, ele vai mostrar aqui o gráfico. Ó. O gráfico já se movimentando. Para você ter uma ideia, qual é o formato do gráfico da função f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tem um botão aqui, ó, que é um botão de play, de iniciar. Você clica nele, vai começar a se mexer. Você pode clicar na própria imagem, como eu estou clicando aqui, ó, e mexer. Pra você ter ver o formato dessa superfície. Uma coisa um pouco chata aqui é que ele coloca esse formato aqui, ó, parecendo um elipse. Aí você pensa que o formato da superfície é exatamente esse, onde isso não ocorre de verdade. Mais aqui para baixo, você vai observar que ele vai dizer onde é que o x está variando, ó, de menos 10 até 10, o y de menos 10 até 10 e o z de menos 63 até 189. Então vamos colocar aqui um z variando de 0, de menos 2, vai pegar uma parte de baixo, até 20. E ver o que acontece. Opa, ficou 2, eu quero menos 2. Então, nesse outro formato, você vai ver agora ó, que essa figura, se você olhar, ela vai lembrar uma parábola. Vamos variar aqui também o x de menos 5 até 5. Então você pode sim. E a mesma coisa, o y de menos 5 até 5. Então, acho que ficou mais bonitinho agora. Então, essa superfície, ó, que lembra uma parábola, você olhando para o lado de cá, você vê uma parábola. Olhando assim, você vê uma parábola. E parece exatamente uma parábola, mas ela é uma superfície que recebe o nome de paraboloide. Paraboloide porque tem óide, quer dizer forma, então forma de uma parábola. Então, essa é uma das formas que você pode visualizar gráficos de funções sem ter que instalar nenhuma coisa no computador. É bem fácil, entra aqui no Google e me manda pesquisar. Caso você queira alguma coisa mais sofisticada, não dá para fazer aqui. Por exemplo, digamos que eu quisesse fazer o gráfico de uma função implícita. Assim, z mais x ao quadrado igual a 1. Então, se ele quiser fazer o gráfico disso aqui, ele já não vai entender. Ele vai ter aqui uma equação da forma z mais x ao quadrado igual a 1, mas ele não sabe como fazer esse gráfico. Então, essa opção de você fazer o gráfico utilizando o próprio Google é interessante, porque você não tem que instalar nada, é bem rápido, no entanto, tem esses inconvenientes.
Você pode aqui alterar os eixos, que você quer o eixo X, Y, Z. Observe que o X é o vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a interseção dessa superfície, ou visualizar ela segundo o plano YZ, ou seja, que o X é igual a zero, então eu vou olhar aqui, onde aparece apenas o eixo verde e o eixo azul. Observe que está aparecendo aqui o... Foi demais. O vermelho, tem um vermelho aqui embaixo, o verde também e o azul em cima. Se eu quero ver apenas no plano YZ, verde e azul, eu vou fazer aparecer apenas aqui o verde e o azul. Ó. Pronto. Mais ou menos assim. O verde aqui e o azul quase na vertical. Mais uma vez, como antes, eu colocar aqui um valor mais baixo para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Menos 4 até 4, menos 4 até 4. E aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, para não ficar passando aquela parte meio estranha. O formato de superfície é esse daqui. Eu quero, por exemplo, ver qual é, se eu olhasse olhando apenas para o plano YZ, que é o verde e azul, qual seria o formato da figura? Então eu vou fazer aparecer aqui apenas o YZ. Deu um pouco, ou seja, ó, pronto, tá aqui, ó. O eixo verde, que é o Y, e o eixo Z, que é o azul, que é exatamente uma parábola. Ah, e no plano XZ? O plano XZ, eu tenho que olhar e ver na imagem o eixo X, que é o vermelho, e o azul, que é o verde. Pronto. Observe que eu estou olhando exatamente perpendicular ao plano vermelho, ao plano que tem um eixo vermelho, que é o X, e o eixo azul, que é o Z, que eu vejo mais ou menos uma parábola. Então, olhando para essa figura, como se eu estivesse no plano, no eixo verde, que é o eixo Y, eu veria uma parábola. Olhando para essa superfície, como se eu estivesse situado no eixo X, eu iria ver também uma parábola. E olhando de cima, né, olhando como se estivesse no eixo Z, o que é que eu vou visualizar? Eu vou visualizar círculos, que conforme eu vou diminuindo aqui o tamanho de Z, vai diminuindo o tamanho desse círculo. Vou colocar aqui Z igual a 4, só para a gente ver. Ó. Z igual a 3. Vai ficando um ciclo cada vez menor. Outra coisa que você pode fazer também, deixa eu colocar aqui, Z igual a 1. A figura não ajudou muito, mas vai dar aqui um círculo de raio 1. Não dá para ver muito bem, mas entre um ponto e esse é uma unidade. Ó. Então é um círculo de raio 1. Pronto, então essa é uma forma de você ver gráfico formato 3D sem ter que instalar no seu computador diretamente pelo Google.